canal Boa Noite Meu Povo com o entrevistado carioca e escritor Lima Barreto, que irá nos contar um pouco sobre sua obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Olá, Lima Barreto. Você lançou este livro no fim do século XIX, que narra sobre os ideais e as frustrações no funcionário público. Por que esse homem ficou conhecido como um homem tão metódico e um nacionalista fanático? Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. O livro começa narrando a rotina deste funcionário público, que ele trabalha no jornal e ele chega em casa sempre no mesmo horário, às 4h15. Ele tinha sua casa sempre organizada, ele estudava, ele tinha muitos livros, as pessoas passavam na rua e não entendiam por que tantos livros, sendo que ele não tinha nenhuma faculdade, não era formado. Ele ficou conhecido por isso tão metódico. E nacionalista fanático porque ele tinha uma ideia de trocar a língua portuguesa pela tupi, que foi a primeira língua encontrada no Brasil. E também a gente não poderia usar roupas, alimentos, objetos, nada exportado, tudo somente criado e fabricado no Brasil. Então, Lima Barreto, você poderia me dizer por que Quaresma passou um tempo no hospício? Sim, porque ele, aborrecido com os deboches e gargalhadas, escreveu um texto para o jornal onde ele trabalhava, todo em tupi. Então as pessoas pensaram que ele estava ficando louco com isso e foi internado no hospício. Mas quando ele foi internado, ele até reagiu, disse que ele não era louco, mas as pessoas mesmo assim acreditavam que ele era. Depois de um tempo que ele aceitou e ele saiu do hospício, a irmã dele sugeriu que ele trabalhasse com agricultura. Então ele comprou algumas terras e como o Brasil tinha as terras férteis, para ele a plantação seria o melhor caminho. E só nas plantações dele as formigas atacaram as saúvas, as malditas saúvas. E o que aconteceu depois? O que ele fez depois desse ataque? Então, com o fracasso na agricultura, ele resolveu trabalhar junto no governo com Floriano Peixoto. Ele cuidava das balas, colocava pólvora nas balas. Isso durante a Revolução da Marinha contra o governo, né? Isso, a Revolta Armada, porque foi na mesma época. Então ele era nacionalista, ele não aceitava usar armas importadas. Eles usavam só foices, pás, enxadas. E depois disso, como ele não aceitava usar armas, Floriano Peixoto tirou ele desse cargo e colocou ele como carcereiro, cuidando dos presos. Mas ele foi preso, né? Por que ele foi preso? Então, porque ele escreveu uma carta revelando a sua opinião sobre o Brasil e suas autoridades, que na época estavam afundando o país. Por que do título O Triste Fim de Policarpo Quaresma? Porque ele idolatrava o seu futuro assassino. O Floriano Peixoto lhe deu um cargo e ele admirava muito. Era o único pelo qual ele ainda lutava. Então, o Floriano Peixoto mandou fuzilar ele depois que ele recebeu a carta. E o livro teria uma relação com o contexto da época, com o que estava acontecendo? Teria sim, pois o livro se passava no pré-modernismo, onde é marcado pelo nacionalismo do livro e pelas revoltas. Afinal, o livro é baseado na revolta, né? Ele foi fuzilado após a revolta. Obrigada, Lima Barreto. Nós vamos encerrando por aqui. E agora você fica com a previsão do tempo. Agora a previsão do tempo. A frente fria que causou essa queda de temperatura hoje avança e deixa o domingo gelado no centro-sul do país. Pode gear nas serras gaúcha e catarinense, mas não há previsão de neve para a tristeza dos turistas. Vai entrar agora. 3, 2, no ar. Boa noite! Boa noite!